Tudo bem? Eu sou o Rogério Henrique, coach parceiro aqui da Line Coach, e nesse nosso encontro nós vamos falar sobre psicanálise aplicada ao coach. Nós vivemos um momento bem legal, bem interessante, onde as ciências dialogam de forma muito mais profunda, especialmente capturando ferramentas de determinados métodos e aplicando as suas respectivas áreas. E nesse sentido, a gente quer pensar sobre algumas ferramentas da psicanálise que podem também ser utilizadas no processo de coach. E aqui a gente vai trabalhar nesse nosso encontro uma ferramenta chamada atenção uniformemente flutuante, baseada no mecanismo de livre associação. Complicado, né? Mas vamos pensar assim, livre associação. Fechou? Beleza. A gente vai utilizar como mecanismo de resposta ou como instrumento para gerenciar a livre associação do coach algo que a gente chama de atenção uniformemente flutuante. Vamos pensar sobre livre associação. Livre associação é uma técnica que foi criada por Freud no século XIX, quando ele abandonou a hipnose para criar um protocolo seu, uma ferramenta sua para os seus pacientes. No nosso caso, plenamente aplicável, apesar de nós não termos pacientes, nós temos clientes, nós temos coaches. Freud aplicava essa metodologia que ele chamava de livre associação. O que é a livre associação? A livre associação é o estímulo que o profissional faz a que o coach fale, se expresse, dizendo as palavras que lhe vierem à mente, sem nenhuma preocupação, sem nenhum medo e sem procurar lógica ou nexo entre uma palavra e outra. Quando você permite a esse coach que ele fique tão à vontade, a ponto de ele poder falar tudo que lhe vem à memória, ele começa a trazer conteúdos, imagens, reflexões, falas, que você vai somando no seu arcabouço, vai juntando esses elementos, essas percepções que você vai tendo dessas palavras, medos, desses elementos que ele traz, e você vai construindo ali o seu estado atual. Você pode estimular o coach que tem dificuldade de falar, dizendo, por exemplo, me diga quais são os seus medos, quais são os seus maiores medos. Me diga quais são os seus principais sonhos. E aí você percebe se essa pessoa está conseguindo sonhar, se ela está com dificuldade de construir uma visão de futuro. Você percebe se existem medos que paralisam, que dificultam a sua relação com a vida, a sua caminhada com os seus projetos. Você pode incentivar essa livre associação fazendo perguntas específicas em relação a sonhos, medos, projetos, desejos, e você vai com isso construindo o desenho, a imagem desse estado atual desse coach. A ferramenta que você utiliza para acompanhar essa livre associação chama-se atenção uniformemente flutuante, que é a habilidade do profissional flutuar em relação a tudo o que acontece no ambiente. Essa ideia do flutuar na psicanálise é a ideia de estar sobre toda a situação, percebendo qualquer fenômeno, qualquer acontecimento que aparece no espaço de atendimento, no espaço de acompanhamento, de processo de coach. Por exemplo, se a pessoa chega no teu coachitório, o atendimento é lá, o processo é lá, se ela chega no coachitório, você percebe se ela bateu muito forte na porta, se ela bate devagar, isso pode sinalizar para insegurança, para entusiasmo. Se ela chega na sua frente e ela fica tímida, se ela tem dificuldade de se expressar, se ela começa a mexer muito as pernas, as mãos, cruzar os braços, segurar a sua bolsa. Todos esses fatores são elementos que são absorvidos na atenção uniformemente flutuante para que você consiga, a partir dessa junção de informações, entender um pouco melhor qual o estado atual desse seu coach. Você tem várias ferramentas que você vai utilizar para isso, mas essa é mais uma, que é a atenção uniformemente flutuante e a livre associação, certo? Isso é uma ferramenta só com duas caras, é uma ferramenta só com duas vertentes. Uma vertente que é aplicada ao coach, que é a livre associação, quando você provoca o coach a falar, e uma vertente que é aplicada ao coach, que é essa dimensão de habilidade de perceber tudo o que está acontecendo no momento. Por exemplo,
Se essa pessoa, todas as vezes que vem ao atendimento, ao processo, ela está com roupas coloridas, se ela está com roupas escuras, até as cores que as pessoas vestem refletem o seu estado de espírito, refletem como elas estão naquele momento. Se neutras, se muito chamativas, tudo isso são elementos que devem ser analisados e trazidos para a reflexão dentro do processo de coaching com o seu coachee, certo? Então, a atenção uniformemente flutuante é um mecanismo de atuação para aplicar a livre associação, que é essa liberdade que você provoca no coachee para que ele fale. Aí você pode perguntar assim, mas como é que eu posso, o que é que eu posso fazer para produzir no coachee essa liberdade para falar as coisas sem preocupação com o nexo que existe entre uma questão e outra, a lógica que está explícita entre uma palavra e outra. Como é que eu faço para fazer isso? Alguns elementos são importantes e aí fazem parte dessa vertente chamada atenção uniformemente flutuante, que são, por exemplo, você pode chegar para o teu coach e dizer, olha, você aqui, você pode ficar muito à vontade, porque tudo que você falar aqui, todo o conteúdo que você trouxer, ficará entre nós. Estará protegido pelo sigilo profissional e não será divulgado, não será propagado para ninguém. Então você pode ficar muito tranquilo com relação a isso. Uma outra coisa que você pode, deve dizer, eu diria, para o seu coachee, é não se preocupe com seus medos, com as suas questões pessoais, porque elas não serão julgadas aqui. Você não será julgado nesse processo, você não será discriminado nesse processo, você não será ridicularizado nesse processo. Eu preciso que você coloque as coisas com muita tranquilidade, na certeza de que eu vou ouvi-lo sem julgá-lo, que eu vou ouvi-lo sem emitir nenhum preceito, nenhum preconceito sobre a sua vida e que eu estarei aqui para acompanhar você nesse processo de alavancagem. Então você pode colocar isso para ele, deixando essa pessoa mais à vontade e a partir daí pedir que ele fale. Eu queria que você me dissesse o que vier à sua mente. Não se preocupe se há lógica, se há sentido. As primeiras imagens, as primeiras informações, as primeiras falas, o que vier à sua mente, eu queria que você trouxesse para que a gente pudesse conversar. E à medida que ele vai trazendo, você vai fazendo anotações sobre essas coisas, sobre essas falas, sobre esses acontecimentos. Digamos que ele fale alguma coisa e de repente ele diga, não, não era isso que eu queria dizer. Então você percebe nesse momento que existe um ato falho. Existe alguma coisa querendo ser tratada, ser trabalhada, alguma coisa precisando, e o ego dele dizendo isso, precisando que precisa ser mexida, burilada, acompanhada no processo, e ele tem medo, e ele tem alguma insegurança, tem alguma restrição com relação a isso, e se protege quando ele diz, não, não era isso que eu queria dizer, era uma outra coisa. E quando você diz para ele, sim, mas então me diga qual é a outra coisa. Aí ele coloca e depois você volta lá naquilo que ele havia dito sem querer e diz assim, mas me fala sobre isso aqui. Eu queria que você ficasse à vontade, confiasse em mim e me falasse sobre isso que você acabou de dizer. E você traz para ele uma informação que ele soltou sem querer e ele começa a trabalhar essa informação e ela começa a ficar mais clara no processo e você percebe que tudo está relacionado à vida, ao estado atual desse seu coaching, tá? Então você pode fazer perguntas, você pode pegar as palavras que ele traz aparentemente sem querer e você pode fazer análise desses elementos aparentes de comprimento, de aperto de mão, cruzar de braços, a roupa que se veste. Vou dar uma ideia para vocês sobre a livre associação e a atenção uniformemente flutuante. Certa feita eu estava com uma pessoa e nesse momento eu estava no atendimento psicanalítico, não era um atendimento de coach. Era um atendimento psicanalítico. Ela estava deitada no divã e eu pedi que ela falasse quais eram os 3 principais medos dela. E ela começou a falar e de repente eu percebi que todas as vezes que ela falava de medo, de tristeza ou de alguma emoção mais forte que eu solicitava, ela passava a mão dela sobre a barriga. E dentro do fenômeno clínico, a gente entende que quando se trata de uma pessoa que abortou e todas as vezes que ela vai falar sobre sentimentos muito drásticos, sobre emoções muito fortes, ela tende a trazer a mão para o seu espaço de dor, que no caso é o seu ventre, é a sua barriga.
Toda vez que eu perguntava, ela passava a mão sobre a barriga dela. E de repente eu a interrompi e disse, você já fez algum aborto? Quando eu fiz essa pergunta, simples, você já fez algum aborto? Ela começou a chorar. E quando ela chorou, a gente foi para o processo de ressignificação. Não estou dizendo que você vai fazer isso no seu processo de coach, mas eu estou dizendo que o fato de trazer sentimentos, emoções, palavras, a vida com clareza, a vida com transparência para o processo, te ajuda a estabelecer as ferramentas de acordo com essa realidade de fato. E não estabelecer as ferramentas que você vai utilizar a partir de uma apresentação ou de uma superficialidade ou de uma ideia, de uma hipótese, mas sim de elementos contundentes. É importante conhecer profundamente o seu coach. E não adianta, você não vai conhecer profundamente o seu coach se você apenas utilizar recursos que você domina muito bem, mas independentes da relação pessoal da vida dessa pessoa com esses elementos, com essas ferramentas. É preciso saber o que ele sente, como ele está, qual é o estado da vida dele, qual é a relação que ele tem com a família, qual a relação que ele teve, qual a relação que ele está vivendo no trabalho. E alguns elementos, como perguntas que são feitas de forma estratégica na livre associação, trazem à tona essas informações que desenham para você o estado atual desse indivíduo. E você tendo agora o estado atual, você pode trabalhar em cima de valores, em cima de visão e visão de futuro. Então é uma ferramenta possível, é uma ferramenta que pode ser interessante para você no processo e você pode utilizar no coach, fazendo essas perguntas estratégicas, mas permitindo que ele faça livre associação. Como é isso livre associação? Ele fala e de forma livre e você associa essas palavras umas com as outras, construindo aí o quadro da realidade atual desse seu coach. Então, livre associação, porque ele fala livremente, sem preocupação com o nexo ou com a lógica, você estimula que isso aconteça, pode fazer perguntas específicas, como sonhos e medos, e você associa tudo isso uma coisa a outra, vai escrevendo no seu controle, vai juntando e tirando informações a partir dessas relações que você estabelece entre um comportamento e outro. Lembrando que você só vai conseguir fazer isso com profissionalismo e com eficiência se você utilizar o viés da atenção uniformemente flutuante, que é estar concentrado plenamente no seu coach. Você precisa estar focado nos problemas, na situação, na demanda que ele traz para você no consultório. Quem é você? O que você faz aqui? Quais são os teus problemas? Do que você precisa? Em regra, seria mais ou menos esse tipo de relação, de noção, que se extrairia a partir desse encontro, certo? Então você precisa, com profissionalismo, com segurança, com ética, extrair esses elementos para que você possa aplicar a técnica de forma correta. Algumas posturas são essenciais. Primeiro, segurança. Ele precisa olhar para você e sentir que você está seguro, que você sabe o que está fazendo e que as suas perguntas, elas não são à toa. Elas estão dentro de um processo de conhecimento e protocolo. Ela precisa enxergar isso em você. Em segundo lugar, ela precisa olhar para você e ver que você domina o que você está fazendo, que você tem conhecimento e que você tem prática, que você domina essas ferramentas. Quando ela sente que você sabe o que você está fazendo, quando ela sente que você está seguro e que você é essa representação de autoridade, o processo se inicia de forma muito mais tranquila e aí certamente vai ficar muito mais fácil de executar outras ferramentas. Beleza? Próxima aula nós falaremos sobre um tipo específico de ferramenta que pode ser aplicado ao processo de coach, mas diferente da livre associação e da atenção uniformemente flutuante. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.